Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alessandro e eu quero fazer esse vídeo falando acerca de uma questão muito prática e como que a gente torce o pé nessa pedra, a saber, a unicidade de Deus. Nós somos cristãos e a gente fala aos quatro ventos, faz hinos, poesias dizendo que Deus é um, que não há outro, que Deus domina sobre os mares, etc, 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 etc. É bem por isso, pegaria muito mal eu hoje chegar num culto e falar o seguinte: o Deus da árvore, o Deus, sei lá, Tupã, Xangô, o Deus da espada, sei lá, me abençoa. Não, a gente entende, e eu entendo também, que só existe um Deus acima de todos. Jesus, uma vez, em uma disputa teológica, perguntaram para ele qual era o modo dos mandamentos, ele começou exatamente assim: Ô Israel, nosso Deus é um, não é? O problema todo é o seguinte, que na vida real, infelizmente, não é assim que acontece. Como não é assim que acontece? O paganismo hoje talvez não exista mais na configuração que a gente conheça. Mas na vida real a gente vai ver que para cada canto a gente vê um Deus. Não estou falando aqui de metáforas, estou falando da vida real. Tá? E como que esses deuses se manifestam? Simples. Se você entender que Deus é um regulador de alguma situação, a palavra Deus não significa uma pessoa, tá? A palavra Deus é uma função, é o regulador de uma função. Regulador de alguém, o regulador de uma atividade, enfim. Você vai entender claramente quando Deus chega para Moisés, se não me engano, em Êxodo 7, salvo engano, e Deus chega para Moisés e fala que iria colocá-lo como Deus sobre Faraó. Ou seja, a vida de Faraó estaria na mão de Moisés naquele momento. O próprio Jesus fala disso em algum momento, fala vós sois deuses, no sentido de que Deus daria poder, não é, para nós regularmos algumas situações. Isso é bem interessante a gente entender. E a gente sabe que o Deus Todo-Poderoso, não regula todas as coisas. Tá, tendo entendido isso, parece fechado, a gente vai entender o seguinte. Infelizmente, no Brasil, há reguladores de situações fiscais, deputados, etc, etc, etc. E a gente sabe muito bem que, por vezes, o suborno rola, sobretudo no Brasil, e isso não é uma novidade do Brasil que a coisa seja assim. Parece para dizer que chamar de Jesus de Senhor, naquela época, era uma afronta muito grande à figura do imperador. Né? Ter alguém no mesmo status deles, a igreja naquele momento estaria procurando sarna para se coçar, e a encontrou por várias vezes. Diante disso, a gente vai entender o seguinte: dizer que Deus é um é isso, é procurar problema para si. Porque se eu falo que Deus é um, como é que eu vou concordar em pagar um dinheiro por fora? Se eu falo que Deus é um, como é que eu vou entender que a questão daquele que indica para passar a perna é uma coisa comum? Se eu falo que Deus é um, como é que eu vou me prostituir ou adulterar aquilo que eu faço para agradar fulaninho ou beltraninho? Se eu falo que Deus é um, como é que eu não vou entender, como é que eu vou entender que eu vou entrar, às vezes, sem querer, em alguma querela, me expor a alguma situação que eu sei que eu vou ser, de certo modo, atacado, prejudicado, sabotado, e é nesse momento que eu tenho que entender que existe um Deus regulador sobre todas essas coisas. E eu estou falando de um prejuízo. Dizer que Deus é um é trazer sobre si, por vezes, prejuízo. Em um primeiro momento. É quebrar, ou poderia-se dizer, até sair de algumas escravidões. Essa questão é uma questão muito séria, porque, entenda bem uma coisa. Quando a gente pensa em escravo, sobretudo no Brasil, a gente pensa somente naquele cara que estava tomando chicotada, etc, etc, etc. Mas não. Pode ser que um escravo, tinha vários níveis de escravos, poderia ser que um escravo estivesse tomando vinho do seu senhor, comendo queijo do seu senhor, administrando as coisas do seu senhor, tendo até relações sexuais com as escravas do seu senhor.
Ou seja, a posição dele era muito boa em alguns momentos. Pode ser que sim. Pensando por aqui, por esse caminho, pode ser que a posição de livre seja muito pior. Porque o livre ele vai ter que agora plantar a cebolinha dele, vai ter que plantar a batatinha dele, vai ter que plantar, sei lá, o alface dele, vai ter que cuidar do boi dele. E, meu irmão, e entendendo que agora não tem ninguém mais por ele. Não tem nenhuma regulação, não tem ninguém para ele recorrer. É muito fácil. É muito fácil a gente se fiar, se apoiar naquilo que a gente vê, naquilo que a gente conhece, em quem a gente conhece, no sistema político, no sistema econômico. Agora, quando tudo isso se vai, ou mesmo quando isso tudo acontece, e você, por questão de convicção, entende que você não vai recorrer às outras, a essas coisas, você tem que estar com a tua fé muito afiada. Então, assim, eu não consigo ver uma posição mais correta, mais sensata. Eu estou sendo bem honesto. A posição mais correta, mais sensata, quando se trata desse assunto, que não seja o joelho. Dizer que Deus é Senhor realmente é se submeter, se ajoelhar e se humilhar. Porque quando o prejuízo vem, quando a sabotagem vem, quando a vingança daqueles que entendem que você tem que ser servos deles vem, irmão, somente recorrendo ao Deus Todo-Poderoso. E para terminar, eu digo, sei lá, se é um jovem que está me assistindo, é muito difícil nós olharmos uma religião, se você for entender, a nossa religião vem de lá, da Palestina, a gente olha assim, primeiramente, a primeira visão que nós temos de Jesus, dos seus discípulos, até de Moisés, uma visão de um povo cheio de poeira, de alguém que morreu, de alguém que tomou chicotada. Mas o que a gente tem que entender aqui é o seguinte: sim, esse senhor que morreu, que tomou chicotada, que apanhou, que foi cuspido, que foi xingado, a gente não pode entender que ele é regulador de todas as coisas, porque o apóstolo Paulo fala que nele estão ocultos todos os segredos da sabedoria. Jesus ele sabe de saxofone, que é o meu caso, ele sabe de química, sabe de física, e a gente não pode esquecer que se você chegar a ele, que os países e as sociedades que chegaram a ele tiveram proeminência e foram felizes. Por mais que passassem por algumas dificuldades, não é? Porque naturalmente quebrar com o sistema é dar a cara a tapa, mas no final a gente tem aí o Martin Luther King, a gente tem Bar, a gente tem tanta gente boa que se não se dispusessem a acreditar, nós não estaríamos aqui e falando disso aqui. Então, assim, que o sirva de inspiração. É muito difícil, mas vale a pena. Amém e amém.